Uma das coisas que eu mais gosto em Jojo são os vilões secundários, aqueles capangas que aparecem pra lutar contra os protagonistas com uma roupa ridiculamente ridícula ou muito estilosa e com o poder mais específico possível. É sério, eu tô fazendo um vídeo de Hunter x Hunter e eu simplesmente adoro poderes que são as coisas mais específicas possíveis e que dependem de condições mais específicas ainda para eles funcionarem. É como eu disse nesse vídeo que eu tô fazendo de Hunter x Hunter, é muito fácil tu fazer um personagem que tem poder de fogo ou água, por exemplo. Eu quero ver tu fazer um personagem que o poder dele é baseado em empréstimo e cobrança de juros, ou sei lá, em apostas. E se Hunter x Hunter já tem bastante desses poderes, Jojo tem isso elevado à 10ª potência em praticamente todo vilão secundário. Entre os meus favoritos eu posso citar o Darby, que se você perde uma aposta ou jogo que ele te chama pra jogar, ele simplesmente rouba sua alma e transforma ela numa ficha de poker. Também tem o Bad Company, que é um dos stands mais épicos e visualmente icônicos que tem, e que é basicamente vários soldados de brinquedo, e ele tem direito a tudo que o exército tem, desde avião até tanque de guerra, e ele tem uma presença visual muito forte. E na parte 6, o Araki tava desenhando com o Nankin pegando fogo, porque aqui os stands são os mais criativos possíveis. Até um stand que parece simples, como de controle de gravidade, ele transforma toda a área do alcance dele em vácuo, e quem fica dentro do alcance do stand sofre desde perda de oxigênio até congelamento. É basicamente transformar a área do alcance dele no vácuo do espaço, não é um simples stand de gravidade. E também, é claro, um dos melhores stands de um dos melhores arcos de Jojo, que é o dragão do Feng Shui, que é simplesmente uma das melhores lutas de toda a série. É sério, essa luta tá facilmente no meu top 5 lutas de Jojo, porque ela é muito criativa e o stand é muito bom. Eu adoro stands que tem personalidade própria e que conversam com o usuário, tanto que o White Snake é o melhor stand de vilão principal justamente por causa disso. E também tem um bebê verde, que o poder dele é basicamente o poder do Gojo, só que executado de maneira diferente, mas mesmo assim os dois poderes partem do princípio de que quanto mais perto tu chega do usuário, mais tu tá longe dele. Só que a diferença é que enquanto o Gojo tem uma barreira infinita entre você e o usuário, o bebê verde te encolhe pra tu simplesmente nunca chegar perto dele. É sério, toda essa sequência da Jolyne fugindo da Solitária é muito boa. E se eu tô falando de vilão secundário de Jojo, eu não podia deixar de falar dele, Isoto Nero. E apesar de eu não concordar, muita gente acha que ele é melhor que o próprio Diávolo, de tão marcante que é a luta dele. O que é compreensível, porque além do cara ser o drip em pessoa, o poder dele é muito maneiro e muito imprevisível. E ele é dono de uma das melhores lutas de Jojo e sem dúvidas a melhor luta no quesito ação e estratégia. Mas a maioria desses personagens acabou morrendo muito rápido e eles mais representam um desafio físico para os protagonistas do que um ideológico. Poucos desses vilões colocavam as ideias dos heróis à prova. No máximo o Ângelo, Chocolata e o Popo representavam algum desafio e confronto ideológico para o protagonista. E na real, foi só na parte 7 que os vilões começaram a confrontar os heróis, não só fisicamente, mas sim eles confrontavam diretamente as ideias dos heróis. E o melhor exemplo disso é o Civil War, e meu Deus do céu, essa é facilmente a minha luta favorita de Jojo e facilmente top 5 lutas de mangá e anime. Porque o terror do Civil War é justamente o fato de que ele revive todos os seus pecados, erros e pendências e joga eles contra você. E toda essa sequência é arte pura, desde o Johnny se perdendo do Gyro e da Hot Pants e sendo perturbado pelo seu próprio passado, até o Johnny se encontrando com Jesus Cristo após ele se limpar de seus pecados. Toda essa sequência é Peak Fiction demais, é arte 2, e todo elogio para essa batalha ainda é pouco. Mas até antes mesmo do Civil War, a gente teve uma luta muito simbólica e que foi um ponto de virada muito grande para Steel Ball Run. Luta essa que mudou não somente o rumo da história, mas também a visão de mundo dos nossos protagonistas. E eu me refiro, é claro, a Ring Road Again, do stand Mendon, que é um dos pontos altos do Araki em toda a sua carreira como mangaka. Ring Road Again é um ponto de virada tão grande para Steel Ball Run que muita gente considera que é a partir daqui que Steel Ball Run começa de verdade e fica bom, o que obviamente eu discordo horrores, isso é uma opinião estupidamente estúpida, e Steel Ball Run é Peak Fiction do começo ao fim, quer dizer, a parte do Diego Brando Zawarudo é meio ruizinha, mas uma coisa que eu tenho que concordar é que é a partir daqui que Steel Ball Run fica muito mais sério e é a partir daqui que novos temas são introduzidos à história, temas esses que vão deixar Steel Ball Run uma história muito mais bela e muito mais profunda, mas apesar desse arco ser muito mais pesado do que o resto da história,
Ele tem um começo extremamente divertido. É daqui que saíram a maioria dos memes de Chihuahua, pra você ter ideia. O clássico: Tell him to go eat shit, Johnny. Tell him yourself. Eat shit, asshole! Fall off your horse! acontece justamente aqui porque o Jairo e o Johnny caíram no efeito do Mendon, o stand do Ringo, e pelo fato deles terem caído no efeito do Mendon, eles não estavam conseguindo sair de uma certa área da corrida e eles acabaram trombando com a Hot Paints, que propõe a eles que eles deviam se ajudar, mas o Jairo já tava poucas ideias e por isso ele mandou essa pedrada pra cima da coitada que só queria sair do efeito do Mendon. E falando em Hot Paints, é justamente aqui que ela é introduzida e a introdução dela vem cheia de momentos extremamente divertidos, tipo o Jairo roubando um pedaço de uma carne de uma vaca que era dela, que acabou sendo brutalmente assassinada pelo Ringo, e por isso o Jairo é condenado à morte e se inicia uma pequena briga que é muito divertida e até constrangedora às vezes. E esses momentos mais divertidos de Chiba Run acabam mais pra frente gerando uma sensação de nostalgia muito grande, quando mais pra frente o pior acontece e você se lembra de quando tudo isso parecia a história de dois idiotas contra o mundo, mas ainda assim, dois idiotas bem humanos e cheios de falhas. Mas enfim, o Jairo acaba aceitando a parceria da Hot Paints e eles acabam formando um trio, e o motivo dessa aliança é justamente aquilo que eu falei dos três não conseguirem sair de um determinado percurso da corrida, que era uma floresta em volta de uma cabana, e não importava quantos caminhos diferentes eles tentavam, eles nunca conseguiam passar daquela cabana. Então quando você chega em uma situação como essa, a primeira coisa que você pensa é: caramba, eu tô na área de alcance de um usuário de stand. E dito e feito, nosso trio vai até a cabana, junto com outro cabra chamado Gaúcho. Sim, oficialmente existe um personagem chamado Gaúcho no universo de Jojo, e eu acho isso muito incrível. Mas enfim, o Gaúcho já tava poucas ideias com o poder do cara da cabana, e decide ele mesmo ir lá peitar o cabra. E o que se segue é uma das melhores introduções de vilões que o Araki já fez. Ringo Road Again, usuário do stand Mendon, tem uma presença muito forte e é sem dúvida um dos melhores designs que o Araki já fez. Ele não é necessariamente velho, apesar dele ter cabelos brancos e ter um cavanhaquezinho de caveira, mas todo o design dele transmite vivência, experiência e conhecimento. E o próprio Gaúcho já tinha tentado perguntar pra ele o que ele devia fazer pra sair daquela área, mas tudo que ele falava era: você irá descobrir a saída quando me matar. E o Gaúcho, cansado de andar eternamente em círculos, vai lá e faz como o Ringo diz e tenta matar ele. E ele é simplesmente humilhado na frente de todo mundo. E interessante que o Jairo, o Johnny e a Hot Paints até tentam achar outro jeito de sair de lá que não seja matando o Ringo, mas não tem outro jeito, eles sempre acabam caindo no efeito do Mendon. E os três foram lá tirar satisfação com o cabra, que já estava enterrando o Gaúcho. E aqui acontece uma das cenas mais interessantes e mais essenciais para entender Ringo Road Again. Ele revela seu stand e a principal habilidade dele, o que já mostra um diferencial do personagem, ao contrário dos outros vilões secundários que sempre evitavam mostrar seus poderes para confundir o protagonista, e geralmente o protagonista tem que adivinhar sozinho qual que é o poder do usuário. O Ringo não se importava em expor seu poder e que seus inimigos saibam da sua habilidade, até porque ele valoriza e muito combates justos e limpos. Ele sempre pede para seus adversários arrumarem sua postura para uma que poderia lhe dar mais vantagem ou deixar a situação mais justa. E aqui ele percebe algo de interessante no Johnny, que apesar dele estar calado e quem está conversando com o Ringo era o Jairo, o Ringo percebe que o Johnny possuía a Dark Determination, ou Determinação Sombria, que é basicamente um estado mental, de espírito ou vivência, onde você está disposto a matar para sobreviver. E isso é uma sacada muito boa do Araki, porque querendo ou não, todas as outras partes sempre discutiam se é certo ou errado os nossos heróis matarem os vilões. E isso é um detalhe crucial e importantíssimo para a caracterização de todos os Jojos, porque isso sempre conversa diretamente com o tema da parte. O Jonathan foi criado para ser um herói clássico, um bom moço, então é importante para a caracterização dele ele não matar, apesar disso ser meio contraditório às vezes. Já o Joseph é bem diferente. Ele foi feito para ser mais engraçado e malandro, e ele está no contexto da Segunda Guerra Mundial, o que é um cenário essencial para entender os temas da parte 2. Então pro Joseph, ele matar ou não é irrelevante pro personagem. Já na parte 3, o Araki queria fazer um protagonista bad boy, delinquente e descolado,
isso foi uma decisão muito boa. E aqui também é irrelevante o fato do Jotaro matar ou não. Ele vai matar se isso for necessário para mostrar o quanto que ele é descolado e maneiro. E isso funciona muito bem, porque a morte do Jill é um momento muito divertido e colabora muito para a personalidade do Jotaro. Mas ao contrário de tudo isso, é essencial para Josuke Higashikata da parte 4 que ele não mate absolutamente ninguém. É extremamente importante para a caracterização dele que ele poupe até o pior tipo de pessoa possível, que nem o Ângelo. E isso não se deve porque ele é um herói ou algo assim, mas porque ele foi feito para ser como um amigo. Sim, segundo o próprio Araki, ele criou o Josuke não para ser um herói ou algo assim, mas sim um amigo. E é justamente aí que tá a beleza do personagem, porque o Josuke é muito puro. Ele pode fazer sim muitas canalices de vez em quando, principalmente com o Ororan, mas mesmo assim você vê que não tem maldade nenhuma nele. Isso se reflete até no seu próprio stand. É seu stand que conserta coisas e cura pessoas. E como dizem, é muito fácil quebrar ou destruir qualquer coisa. Agora construir e curar, isso sim é difícil. E alguém como o Josuke, que está sempre disposto a nunca destruir ou matar, mas sim ajudar, curar e consertar, é alguém de fato inabalável e com ideias inquebráveis como um diamante. Eu no cinema, é sério, Jojo virou muito Peak Fiction a partir da parte 4. Se tu não gosta dela, tu deve ser uma pessoa horrível. Tu tá errado. Mas enfim, a parte 5 foi para um caminho completamente diferente da parte 4, pois ela introduz o primeiro e único Jojo anti-herói. E o Giorno é o único Jojo que não tem o menor problema em matar seus inimigos. Isso justamente faz parte da proposta do personagem, porque ele é tanto o filho do Jill quanto o filho do Jonathan. Então ele tem tanto essa impiedade do Jill quando ele julga necessário, mas ele também tem muito da compaixão do Jonathan. E ele acredita na bondade do ser humano até certo ponto. E sim, eu sei, essa dualidade é meio contraditória, mas isso faz parte da proposta do personagem. E quanto a Jolene, a personagem desde o começo sofreu muitas injustiças. Desde quando ela era criança, ela nunca teve a figura de um pai presente. Depois ela foi presa por um crime que ela nem cometeu. E tudo ao redor dela, desde o sistema carcerário, também o fato de que a vida dela foi toda manipulada por um padre maluco, obcecado em acabar com a linhagem dela e destruir o universo no processo. Tudo isso colabora para a personagem dela sempre ficar sem saída. Então, apesar dela obviamente não querer matar ninguém, ela tinha que matar para sobreviver naquele presídio. E é justamente daí que vem a Dark Determination. Tanto que a Jolene muitas vezes é desenhada com fogo nos olhos, que é justamente a representação visual da Dark Determination. E o anime fez questão de colocar isso na própria abertura. Então eu fiz toda essa recapitulação das partes anteriores para vocês entenderem que essa discussão sobre a morte e se os heróis deviam matar ou não os vilões sempre foi presente em Jojo. E na parte 7 o Araki traz ela justamente quando o Ringo é introduzido na história. E é interessante que apesar do Ringo querer lutar contra o Johnny por ele ter a Dark Determination, o Johnny acaba saindo de cena muito cedo nesse arco. E é justamente porque ele já possuía a Dark Determination. O Johnny sempre esteve disposto a matar para sobreviver. Nesse sentido, ele é muito parecido com a Jolene, pois os dois sempre são arrastados para as piores situações possíveis. O próprio fato dele ter sofrido um atentado muito jovem e ele ter perdido a sua carreira como jockey muito cedo, fez com que ele desenvolvesse um senso de sobrevivência muito grande, porque todo mundo na vida dele o abandonou. Sua namorada, seus amigos, seu próprio pai. Então apesar do Johnny não ser impiedoso e julgador que nem o Giorno, ele ainda assim estava disposto a matar para sobreviver que nem a Jolene. Então após o Ringo atirar na Hot Pants e deixá-la quase morta no chão, o Johnny parte para cima do Ringo com fogo nos olhos e ele também é baleado e deixado para morrer no chão. Isso se dá porque esse arco se trata muito mais do Gyro do que do Johnny, justamente porque o Johnny já tinha Dark Determination, mas o Gyro não. Isso é uma sacada muito genial, porque Gyro Zeppeli e Ring Road Again são personagens completamente opostos. Enquanto o Gyro dedicou completamente a sua vida para vencer Shibaran e com isso conseguir a anistia para o garoto Marco, que tinha sido condenado à morte por absolutamente nada, e também o Gyro se opôs completamente à tradição de sua família e se recusou a se tornar um
carrasco impiedoso e frio, ou seja, a jornada do Gyro era toda sobre salvar uma vida. Já o Ringo, que eu esqueci de falar, o poder do stage dele é voltar 6 segundos no tempo. A vida do Ringo era toda dedicada a matar e ponto. Ringo se sentia cada vez mais vivo e se entendia melhor em todo duelo que ele ganhava. Isso acontece desde que ele era criança, pois seu pai havia morrido e ele foi criado por sua mãe. E o Ringo era uma criança muito doente e fraca. Ringo tinha uma pele muito sensível e sofria de sangramentos constantes. E por isso, o Ringo era uma criança que precisava de cuidados especiais. Mas em certa noite, um lixo de ser humano invade a casa do Ringo e mata a mãe do Ringo. E ele ia fazer o mesmo com o Ringo. E como o Ringo era uma criança fraca e que sofria com sangramentos, principalmente em situações de estresse como essa, mas o Ringo consegue pegar a arma e por uma fração de segundos, uma chama ardeu do olho de Road Again. E esse foi o tempo dele puxar o gatilho e matar o homem que matou sua mãe. E desde então, Ringo desenvolveu um senso de sobrevivência muito forte e suas feridas foram curadas. Ele não tinha mais sangramentos e nem ficava mais doente com frequência, pois agora Ringo passou a viver em um outro mundo, o mundo de um homem íntegro. Então perceba como a vida do Gyro e do Ringo são completamente opostas. Ringo dedicou a sua vida a seus instintos de sobrevivência e a matar, enquanto Gyro dedicou a sua vida para ajudar as pessoas, tanto que ele é um médico. Mas depois de ver o Ringo matando o gaúcho, depois baleando a Hot Pants e deixando seu melhor amigo praticamente morto no chão, e principalmente sabendo que ele ia ser a próxima vítima do Ringo, e se ele morresse ali, todo o seu esforço em salvar o Marco ia ser simplesmente em vão. Nesse cenário, Gyro se levanta, agora com as chamas da determinação sombria em seus olhos, mesmo sabendo que cada ação dele ia retroagir 6 segundos no passado. Todo esse esforço, porque Ringo Road Again definitivamente conseguiu mudar a vida de Gyro Zeppeli. Oh shit, here we go again. E o que se segue aqui é uma sequência dos melhores painéis da história dos mangás. É sério, é cada pedrada que o Araki solta aqui que é praticamente impossível não morrer de Pulp Fiction lendo essa parte. E uma coisa interessante no Ringo é que o poder dele é um poder de controlar o tempo. E o Araki sempre reservou poderes temporais para os vilões principais. Tanto que se você for ver, praticamente todos os vilões principais do universo regular de Jojo têm poderes relacionados ao tempo. Mas na parte 7 não. O poder do vilão principal é justamente seu stand que salta entre dimensões. E o Araki deixou o vilão com stand temporal ser justamente um vilão secundário, mas um vilão secundário que mudou para sempre a vida do nosso protagonista, Gyro Zeppeli, pois foi esse vilão que fez com que Gyro despertasse a determinação sombria. Eu já falei como a arte da parte 7 é perfeita. Enfim, apesar do Ringo sempre saber o próximo movimento do Gyro, por conta da habilidade do Mendon de voltar 6 segundos no passado, Gyro ainda consegue vencer o Ringo, pois com a ajuda do olho de Jesus Cristo, Gyro descobriu que Ringo tinha um ferimento na clavícula esquerda. E usando essa fraqueza, Gyro consegue paralisar o corpo de Ringo, que mais tarde levou à sua morte. Gyro entrou na Steel Run para salvar uma vida. E ele rompeu com a tradição de sua família para justamente não ter que matar ninguém. Mas Ringo simplesmente fez Gyro ter que repensar por completo toda a sua vida para ele enfim ter a disposição de acabar com Ringo para ele poder sobreviver. E as últimas palavras de Ringo para Gyro foram: bem-vindo ao mundo de um homem íntegro. Apesar do Gyro não querer matar ninguém e sempre preferiu salvar vidas e ajudar pessoas, todas as suas ideias foram postas à prova por Ringo Road Again. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram, considere compartilhar, porque ajuda bastante. Se você quiser ajudar ainda mais o canal, considere virar membro. E falando em membro, muito obrigado aos membros do canal. Então muito obrigado ao Eric, ao Gabriel Souza Neres, ao Rafiz, ao Snowing e ao Paçoca. Vocês de verdade são de grande ajuda para esse projeto. E também me segue lá no Instagram, porque eu sou bastante ativo por lá. E também se inscreve lá no meu canal secundário, porque eu tô tentando ter uma frequência por lá. Ah, e se você gosta de tokusatsu, essas coisas, eu participei desse vídeo aí que tá aparecendo na tela. E o mais legal desse vídeo é que eu não entendo absolutamente nada de Power Ranger e do sexto Ranger da franquia. E eu só fiquei palpitando no vídeo porque eu achei engraçado. Mas no mais é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!